O banco britânico HSBC anunciou nesta terça-feira que vai encerrar as atividades de varejo no Brasil e vender as operações para outros bancos interessados. O HSBC é hoje o sexto maior em número de ativos, com mais de 800 agências no país, 28 delas em Mato Grosso. Diante da possibilidade de uma demissão em massa, os funcionários mato-grossenses já começam a se mobilizar para garantir direitos trabalhistas. Para entender melhor essa situação, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso, José Maria Guerra. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Quantos trabalhadores são empregados do HSBC em nível de mundo e em nível de Brasil, mais ou menos? No país está em torno de 21 mil, né, trabalhadores, são funcionários do HSBC. E aqui em Mato Grosso nós estamos em torno de 300 trabalhadores. Mundo, acho que uns 50 mil mais ou menos. 50 aí, né? mil, né? O banco está anunciando que vai mandar 50 mil trabalhadores, né, no mundo todo, né, essa reestruturação. E, naturalmente, tem mais trabalhadores, mas eles estão falando em número em 50 mil, né? A partir dessa notícia, o que o Sindicato dos Bancários faz? A notícia é muito preocupante, porque na história recente aí nós vimos as fusões que aconteceram do Itaú, por exemplo, com o Unibanco, né? Do Santander também, com outros bancos lá, que comprou outros bancos. E aí há aquela chamada reestruturação, fechamento de agência e número de postos de trabalho reduzido. Então, há demissão realmente, quando fala-se isso. Então, isso é muito preocupante e agonizante também para o trabalhador que está ali no HSBC, é essa preocupação, né, de manter o emprego, né? A gente sabe que, às vezes, outras instituições financeiras acabam comprando essas agências. Nesse caso, esses trabalhadores podem ser reaproveitados ou não? Como é que funciona isso? Nós aí do sindicato, o movimento sindical quer que sejam realmente aproveitados, porque a gente nota no sistema financeiro nacional a redução de trabalhadores, né? Apesar de todo o lucro, há uma redução de trabalhadores. Então, o que nós queremos é que seja mantido e aumentado isso aí, o número de trabalhadores, né? Evidentemente que quando há uma compra ou outro banco compra outro banco, eles fecham as agências, porque se eu ver aqui na Barão do Melgaço, tem duas agências próximas ali, se torna uma bandeira do Bradesco ali, fica, então, quer dizer, não tem como, realmente a reestruturação é fechamento de agência, né? Por outro lado, tem cidades do interior que às vezes só tem uma agência bancária e justamente essa agência bancária pode ser a do HSBC. E aí, nesses casos? Pois é, aí pode se tornar um Bradesco, Itaú, eu não sei quem que vai comprar o HSBC, mas vai se tornar uma outra bandeira. Eu perguntei isso assim, quer dizer, aquela população local lá não vai ficar sem banco. De repente pode fechar também. Ou pode ficar sem banco? Pode ficar sem banco, pode acontecer. Mas aí não poderia ter uma intervenção do Banco Central no sentido de conversar com o mercado bancário aí, falar com os banqueiros e pelo menos manter aquela agência? O que está acontecendo hoje no país é uma concentração no sistema financeiro, né? Hoje, basicamente, nós temos vai ficar 5 bancos somente, 5 grandes bancos, né? E aí, privados ou públicos aí? Tanto público nós temos 2, né? Que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, o Santander são bancos privados. Quer dizer, então vai ficar muito concentrado o sistema, é ruim demais isso aí, é para todo mundo, tanto para a população, né, para a sociedade, quanto para os trabalhadores. Por que é ruim? Porque é um monopólio, tipo um monopólio. Você vê as tarifas, praticamente não há diferenças. Eles, quando aumentam as tarifas, todos eles aumentam ao mesmo tempo. Quer dizer, a sociedade fica à mercê ali realmente de poucos bancos, né, no mercado. Por falar em sociedade, a pessoa que tem conta no HSBC, com essa notícia do fechamento do banco no Brasil, o que essa pessoa, esse correntista deve fazer? Não, o correntista ele pode já, né? Mas é o seguinte, tem que aguardar para ver realmente o que vai acontecer, quem que vai comprar o HSBC. Vamos falar de experiências anteriores. O que aconteceu com fusões ou fechamentos de bancos no Brasil, como o Antigo Nacional, o Banespa, o próprio Bamerindos, que virou HSBC, não podemos esquecer disso. Lembra pra gente aí o que aconteceu e a pessoa que era correntista, o que fez na época aí? Experiência recente no país mostra que o banco que compra outro, esses clientes que são lá, clientes, por exemplo, vamos supor do HSBC, eles vão naturalmente ser solicitados que mude para o outro banco que vai ser o comprador. Naturalmente pode ser o Bradesco, o Itaú, algum. Então a pessoa vai migrar a conta dele, do HSBC, para o banco que assumiu o HSBC. Eu vou aprofundar na pergunta só para esclarecer. Não há risco da pessoa manter a conta no HSBC
e perdeu o dinheiro, por exemplo. Não precisa ela ficar nessa correria para ficar sacando dinheiro ou mudando de banco. Ela pode A experiência continuar. recente mostra que não precisa disso, que vai haver naturalmente, tudo isso está sendo monitorado e as pessoas vão ser transferidas, né? Vão ser transferidas suas contas para outra bandeira, né? Como se diz. Né? E aí com aquele contrato que ele fez com o banco vai ser mantido até que se faça a renovação novamente. Né? Voltando à questão trabalhista dos bancários, o que acontece com esse bancário que trabalha no HSBC? Ele vai ter uma rescisão trabalhista, ele vai ser demitido, vai receber os direitos e recontratado pelo futuro comprador a instituição financeira que vai comprar o HSBC ou não, continua o seu contrato? Como é que funciona nesses casos também? Nesses casos é o seguinte, naturalmente, há uma reestruturação que eles falam, né? Reestruturação, quando fala, geralmente é demissões, fechamento de agência, né? Porque um outro banco, ele tem toda uma outra forma de trabalhar, né? E aí esses trabalhadores vão naturalmente ser aproveitados. Agora, é isso que a gente acredita que tem que ser, né? Ser reaproveitado. Mas a gente, pela história recente, a gente vê que há também muitas demissões, já fechamento de agências. E quando fala reestruturação, geralmente o trabalhador é que sofre, né? Voltando à população, uma outra questão importante. A pessoa que tem um financiamento junto ao HSBC a longo prazo, tem uma dívida a pagar, tem um consórcio, tem um seguro, uma previdência privada. Como é que fica com o fechamento do banco? Esses contratos migram para a futura agência compradora? Como é que funciona aí? Isso. O que aconteceu na experiência recente foi isso, né? Todos os contratos que eram feitos foram mantidos, até evidentemente o seu término, né? É aí que é feito em novas bases, já com outro banco, né, tomando conta daquilo lá. Então, vão ser mantidos, né? O Banco Central determina que se mantenha todos os contratos vigentes, né? Até o seu término, né? Aí já começa a ser feito da outra forma, com outra bandeira, né? A dica a partir de agora é ficar atento aos comunicados oficiais do HSBC, do Banco Central e de vocês aí, dos sindicatos bancários. Sim, correto. A gente tem que ficar muito atento ao que o Banco Central vai determinar, né? Que o HSBC e o comprador se façam, né? Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia.